Quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia. Marcos 4, de 35 ao 41. Leiamos a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos. Pai amado, nesse momento que a tua palavra foi lida, nós reconhecemos, ó Deus, toda a limitação humana e declaramos a nossa total dependência do teu Santo Espírito, para que através do teu servo, o Senhor edifique os corações de homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, que nos seus lares, ó Deus, estão te buscando e estão desejosos de ouvir uma mensagem vinda da tua parte a cada coração. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração. Assim clamamos, ó Deus, em o nome precioso e santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amado irmão, amada irmã, os dias que vivemos têm trazido consequências bastante importantes na vida de muitas pessoas. Como pastor de uma igreja nesta cidade, tenho acompanhado a vida do meu rebanho e tenho percebido quantos irmãos e irmãs estão neste momento sofrendo como consequência da pandemia do coronavírus. Tenho em meu rebanho pessoas que têm trabalhado bastante, mas não têm conseguido pagar o aluguel do seu comércio. Temos pessoas na nossa igreja que têm perdido vários irmãos, não aqui na nossa cidade, mas em outros lugares, como vítimas da pandemia, e estão sofrendo por causa disso. Há nesta hora, irmãos e irmãs, padecendo por problemas emocionais, por outras enfermidades. Certamente há pessoas que nos ouvem, que estão nos seus lares vivendo por problemas conjugais, problemas de relacionamento entre marido e mulher, problemas com os filhos, enfim. Há muitos entre nós, bem próximos, não distantes, que estão passando por verdadeiras tempestades em suas vidas. Não podemos nos esquecer que, se por um lado nós estamos bem, há bem perto de nós muitos e muitos irmãos e irmãs que passam por problemas sérios em suas vidas. O texto que lemos está registrado também nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Este milagre, conhecido como o milagre onde Jesus acalma a tempestade, é de grande importância para a nossa vida. Este milagre se dá no Mar da Galileia. Aliás, grande parte do ministério de Jesus Cristo se dá no entorno do Mar da Galileia. Aquele mar era cercado por várias cidades importantes, onde Jesus Cristo desenvolveu o seu ministério. Na verdade, tratava-se de um lago, um grande lago. Um lago que tinha aproximadamente 21 quilômetros de extensão e de largura aproximadamente 12 ou 13 quilômetros. Imagine você um lago que vai desde aqui até a nossa cidade vizinha de Itaporã, e bastante largo. Jesus Cristo cruzava, juntamente com os seus discípulos,
Vez por outra, este lago. Muitos dos discípulos de Jesus Cristo desenvolviam a sua vida profissional como pescadores, tirando o seu sustento deste lago, o Mar da Galileia, ou também Lago de Genezaré, ou também conhecido como Mar de Tiberíades. Este mar era colocado geograficamente numa situação bastante interessante e peculiar. Cercado por grandes montanhas de ambos os lados. O Mar da Galileia, ele estava situado a 200 metros abaixo do nível do mar. Uma região quente, mas também cercada por montanhas altas, como o Monte Hermon, que tinha mais de 2.700 metros de altura. Monte este que muitas vezes tinha o seu cume gelado e o mar quente. E a mudança de temperatura, os ventos que corriam entre aquele, poderíamos chamar vale, mas na verdade um mar, fazia com que este mar volta e meia se agitasse e produzisse assim tempestades, onde as ondas podiam chegar normalmente a 2 a 3 metros de altura. Em condições normais, este mar era tranquilo, era calmo, mas muitas vezes ele era agitado pelas ondas. Meu querido, eu gostaria de convidá-lo para olhar para esse texto da palavra do Senhor, onde no Mar da Galileia, Jesus Cristo realiza um milagre que certamente transformou para sempre a vida dos seus discípulos. Aqueles homens, depois que passaram por aquela experiência com Jesus, no Mar da Galileia, naquele pequeno barco, certamente nunca mais foram os mesmos. Assim quero convidá-lo para olhar para este texto, e assim como os discípulos, aprendermos preciosas lições da tempestade no Mar da Galileia, bem como as tempestades que sofremos no mar da vida. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra e nos ensina que as tempestades, tanto no Mar da Galileia como as tempestades no Mar da Vida, elas são inesperadas, embora fossem comuns, assim como as tempestades da vida são comuns. Nós não esperamos por elas, elas não pedem licença para entrar na nossa vida, elas acontecem de um dia para o outro. Às vezes despertamos com a nossa vida toda em ordem, toda arrumadinha, mas de repente algo acontece, uma notícia, um acontecimento, um fato, um acidente, e a nossa vida muda de ponta cabeça e uma tempestade sobrevém sobre nós. Assim, meu querido irmão, não quero pregar a desgraça, mas eu quero alertar que o crente passa também por tribulações, e embora nós não desejamos experimentar as tempestades da vida, nós devemos estar preparados para elas, porque mais cedo ou mais tarde elas podem sobrevir sobre nós. Em segundo lugar, olhando para esse texto, nós aprendemos que as tempestades da vida, assim como as do Mar da Galileia, elas são tão perigosas que podem nos levar até a morte, morte física ou morte espiritual. As tempestades são perigosas. O Evangelho segundo São Mateus diz o seguinte, que o barco era varrido pelas ondas. Marcos, o texto que lemos, diz que levantou grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o barco estava a se encher de água. Já o evangelista Lucas diz que se sobreveio uma grande tempestade de vento e eles corriam o perigo de sossobrar. Se você, meu amado irmão, passa por alguma tempestade em sua vida, não seja relapso em atender a importância que esses momentos têm sobre nós, porque é no momento da tempestade que nós podemos cometer grandes e graves erros. Não é porque você está passando por um problema, por exemplo, na sua vida conjugal, que você deve se descuidar. Cuidado, porque na hora da tempestade você pode tomar uma decisão que seja prejudicial para a sua vida, para a sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Se você está passando por uma tempestade na sua vida financeira, por exemplo, cuidado com as decisões, com atitudes, seja cauteloso, porque as decisões tomadas no meio da tempestade podem ser extremamente perigosas. Em terceiro lugar, outra lição que aprendemos neste texto é que as tempestades no Mar da Galileia, assim como as do Mar da Vida, revelam a fragilidade humana, revelam que nós não temos condições, muitas vezes, de resolver os nossos problemas. Diante do mar da vida, das tempestades, nós muitas e muitas vezes somos impotentes. Não há o que fazer. É possível que você esteja vivendo um problema na sua casa, com o seu filho, às vezes um filho adolescente,
um problema de vícios, e você fala: Senhor, o que eu posso fazer? E nós nos sentimos realmente de mãos amarradas, e não há nada que possamos fazer, porque não somos sábios o suficiente, não temos o conhecimento suficiente, e já tentamos de tudo. Assim como os discípulos no mar da Galileia, certamente antes de acordar a Jesus Cristo, antes de despertar o Mestre, eles recorreram aos seus conhecimentos, porque eles eram marinheiros experientes, eram pescadores, e depois de haver tentado tudo, eles despertam o Mestre, porque reconhecem que são frágeis, que são pequenos, que são impotentes, e diz: Senhor, salva-nos, porque estamos prestes a morrer. Dizem que quando alguém está na areia movediça, a melhor coisa a fazer é não fazer nada, é pedir ajuda, mas não se mover muito. Assim somos nós diante dos problemas da vida, ao reconhecer a nossa impotência e a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Devemos parar de nos debater e clamar a Deus e pedir ajuda, parar de enfrentar os problemas com as nossas forças próprias e reconhecer: Senhor, eu sou pequeno e frágil e careço de Ti. Mas uma quarta lição que encontramos neste texto a respeito das tempestades da vida é que elas revelam as tensões naturais da vida humana e também da vida do crente. Por exemplo, uma tensão é como podem os discípulos, em obediência a Jesus Cristo, enfrentar uma tempestade, porque o texto é claro ao dizer que foi Jesus que os ordenou, que ordenou a eles que fossem pelo barco. Às vezes, nós estamos obedecendo a Jesus Cristo e um problema grave nos acontece. Por exemplo, alguém é chamado para servir a Deus no campo missionário, e lá no campo, no seu trabalho, na sua luta, enfrenta tantos e tantos problemas e pergunta para Deus: Senhor, mas eu não estou aqui em obediência ao teu chamado, porque estou sofrendo tanto? Às vezes você que é pastor, ministro, serve na igreja, serve com tanta obediência e passa por problemas sérios e pergunta: Senhor, mas eu estou obedecendo, por que eu passo por esse problema? Sim, queridos, a obediência à ordem de Cristo não nos isenta de passar pelas tempestades da vida. Mas uma outra tensão que nós vemos nesse texto é que mesmo a presença de Cristo no barco não impede a tempestade. Há muitas pessoas, certamente pessoas que não conhecem nem a palavra e nem a teologia, porque assim, se assim fosse, não diriam assim, que dizem assim: você está passando por esse problema porque você se afastou de Jesus. Não é verdade. Muitas vezes alguém que está bem próximo de Jesus Cristo passa por problemas, mesmo Jesus se fazendo presente na nossa vida, mesmo estando obedientes. Nós não podemos dizer que não passaremos pelas tempestades. O apóstolo Paulo, quando conheceu a Jesus Cristo mais de perto, quando entregou a sua vida para ser um servo de Deus, a palavra de Deus nos diz no livro de Atos, que Deus disse a Paulo: eu te mostrarei o que importa sofrer pelo meu nome, ou seja, a presença de Cristo na nossa vida, no nosso lar, não impede que passemos por problemas. Neste momento, neste exato momento, há homens de Deus, há mulheres de Deus, há pastores, há líderes, há servos e servas consagrados a Deus, mas que passam também por problemas em suas vidas, problemas de enfermidade, problemas de dificuldades no relacionamento, problemas até enfrentando as suas próprias limitações pessoais. Mas o fato de Cristo estar presente não nos isenta de tempestade. E a outra tensão que encontramos neste texto é que mesmo Jesus Cristo dormindo no barco, Ele ainda continua sendo o Senhor poderoso sobre todas as coisas. Os discípulos olhavam para Jesus Cristo e tentavam lutar contra aquela grande tempestade e perguntavam para Jesus: o Senhor não se importa que nós estejamos morrendo? Como se o fato de Jesus Cristo estar dormindo significasse que Ele não era mais o Senhor de todas as coisas. Queridos, a palavra do Senhor nos diz no Salmo de número 121, que é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Às vezes a aparente demora de Deus não significa que Deus se atrasou, porque Deus nunca se atrasa, Ele sempre chega na hora certa, e a aparente demora de Deus faz parte do seu trato para conosco. Em quinto e penúltimo lugar, a tempestade no mar da Galileia revela verdades preciosas sobre a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Vemos aqui que, primeiramente, revela-se no texto
a humanidade plena do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo dormia no barco. E perguntamos, por que Jesus Cristo dormia? Basta olhar para o capítulo anterior, para o conteúdo anterior, nós vemos como o dia de Jesus Cristo havia sido cheio. Ele havia ensinado, ele havia curado, ele havia estado todo o tempo com os discípulos, e justamente para descansar um pouco, ele chama os seus discípulos para que o acompanhem a outro lar. Jesus Cristo era perfeitamente homem, teve fome, teve sede, teve sono, entristeceu-se, foi sujeito às mesmas limitações humanas que cada um de nós. Mas também esse texto nos revela outra bela verdade, é que Jesus Cristo, mesmo sendo verdadeiramente homem, ele é verdadeira e plenamente Deus. Porque quando Jesus Cristo desperta, apenas com uma palavra ele diz ao mar: acalma-te, e o mar se acalma. Aquieta-te, e o mar se aquietou. A mesma palavra que criou todas as coisas, a mesma palavra que fez com que o mar se acalmasse, é a palavra do Deus presente na nossa vida, na minha e na sua vida. Assim, as tempestades revelam a soberania e o senhorio de Cristo sobre todas as coisas, não apenas sobre a natureza. Nesse mesmo evangelho, nós vemos como Jesus Cristo é colocado como o Senhor sobre todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz que Jesus tem autoridade para perdoar pecados, capítulo 2, versículo 10, que Ele é Senhor do sábado, capítulo 2, versículo 28, que Ele tem autoridade para ensinar, capítulo 1, versículo 21, que Ele tem autoridade sobre demônios, 1, 27, e assim nesse texto Ele demonstra a sua autoridade sobre a natureza. Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Ele era, é e há de ser para todos sempre Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele é Deus encarnado, Ele é o Filho unigênito de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Cristo ressurreto, Ele é o Deus vivo, presente e atuante nas nossas vidas. Louvado seja para sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em sexto e último lugar, as tempestades do mar da Galileia e as tempestades da nossa vida, do mar da nossa vida, também servem para fortalecer e para provar a nossa fé. Nas tempestades, o crente é provado. Nas tempestades, a fé do verdadeiro crente é fortalecida. Eu tenho dito para o meu rebanho, muitas e muitas vezes isso, que depois dessa pandemia, a igreja de Cristo não será mais a mesma. A igreja do Senhor Jesus Cristo nesses tempos está sendo peneirada, como disse Jesus Cristo a Pedro. E aqueles que são fiéis e aqueles que são firmes na pandemia vão aprofundar o seu relacionamento com Cristo, vão crescer na presença de Deus, vão ouvir mensagens, vão orar mais, vão estar mais em comunhão uns com os outros. Porém, aquele que não tem um compromisso sério com Jesus Cristo, esses certamente não hão de prevalecer, mas a nossa fé há de ser fortalecida. Jesus Cristo diz àqueles homens desesperados: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Marcos 4, 40. Homens de pequena fé. Certamente esses homens entraram no barco como homens de pequena fé, mas desceram do barco como homens cuja fé foi fortalecida mediante a revelação do Deus unigênito. Mesmo uma fé pequena, homens de pequena fé, segundo a Bíblia, pode transportar os montes. Então, meu querido irmão, não pense que apenas grandes homens e grandes mulheres de Deus são poderosas. Há muita gente buscando pessoas que oram com mais fé, buscando líderes espirituais, homens e mulheres de oração. Mas creia, meu amado irmão, que o mesmo Espírito que habita na vida de outras pessoas habita na sua vida, e mesmo você sendo homem de pequena fé, como sou eu, nós podemos experimentar as coisas mais belas e grandiosas, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Não tenha medo da tempestade. A tempestade é uma oportunidade para provar e fortalecer a sua fé. Você, meu amado irmão, que vive momentos difíceis, e eu tenho visto que muitos vivem assim, aproveite este momento para declarar a sua fé no Senhor Jesus Cristo.
Aproveite este momento para aproximar-se mais do Senhor, para afirmar-se mais na palavra do Senhor, para que como Abacuque você possa dizer que ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo não esteja bem, eu prefiro e desejo confiar e declarar a minha confiança no Senhor. Assim, concluindo, meu amado irmão, esse texto nos mostra que as tempestades da vida, depois que são acalmadas pela palavra poderosa do Cristo presente, transformando a tempestade em calmaria, devem redundar em honras e glórias ao nosso Deus. O texto nos diz que esses homens temerosos, depois de verem a manifestação da glória de Deus, eles diziam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este até que o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 8, versículo 24 de Mateus, diz o evangelista: tudo cessou e veio a bonança. Se você, meu amado, está passando por alguma tempestade em sua vida, lembre-se que Cristo se faz presente na sua vida. Cristo se faz presente entre nós. Foi Ele que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele foi quem disse: não te deixarei e nem te desampararei. Cristo está presente, clame por Ele, faça como os discípulos, peça socorro ao único que pode socorrer e trazer calma à tempestade da sua vida. Mas também, se você hoje vive um tempo de bonança, se já passou por tempestades na vida, se já sofreu e essas tempestades já foram, faça como esses discípulos, glorifique ao nome do Senhor. Lembre-se que somente Deus é responsável por você estar bem, por sua família estar bem, por haver calma no seu lar. Apocalipse capítulo 21, versículo 2, já no finalzinho da revelação da palavra do Senhor, João pescador, possivelmente estivesse ali, que conhecia bem as desventuras do mar, ele disse o seguinte: vi novo céu e nova terra, e o mar já não existe. Por que será que João dizia e o mar já não existe? Porque João conhecia os perigos do mar. Para a cultura da época, para a cultura judaica, o mar era o lugar do desconhecido, o mar era aquele que levava os pescadores e não mais traziam de volta. João experimentou muitas vezes as noites escuras e tumultuadas no mar, mas agora ele diz que na revelação do Filho de Deus, que na vinda gloriosa de Jesus Cristo, quando a igreja é levada à presença do Senhor, quando a nova Jerusalém é descida sobre cada um de nós e nós somos levados à presença do Senhor, o mar já não existe. As tormentas da vida, as tempestades da vida fazem parte desta contingência humana que vivemos agora, mas vai haver um dia, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo há de recolher toda a sua igreja para si. Ele vai reunir todo o seu rebanho e nós vamos para sempre viver na sua presença, e aí nós não experimentaremos apenas a presença espiritual de Cristo, mas tudo estará eternamente debaixo do cetro poderoso daquele que governa todas as coisas. Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus o abençoe, meu amado irmão, que o senhorio de Cristo se revele na sua vida, e se você passa por alguma tormenta desta vida, saiba que Jesus Cristo está contigo. Feche os seus olhos, vamos orar por alguns instantes. Enquanto você ora, eu quero convidá-lo a pensar em um belo hino do nosso inário. É um hino que diz: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos prestes a submergir. Mas eis a voz do Senhor que diz: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, porque ela leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos de Jesus ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Pai querido, que a tua palavra neste momento possa edificar a cada coração, e que as tempestades da nossa vida possam servir para nos aproximar mais do Senhor
e desfrutarmos da presença do Senhor e do teu poder na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.